Olá, você que está nos assistindo. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o professor Marcelo Braz. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. É uma alegria recebê-lo aqui e poder fazer essa conversa hoje com você, tentando entender um pouco a crise do capital. Então você que está nos assistindo, por favor, se gostar desse vídeo, compartilhe e dê o seu like, tá bom? Professor Marcelo Braz, ele veio a Franca para participar do 3º Congresso Internacional de Envelhecimento Ativo, organizado pela professora doutora Nancy Soares, em parceria, tá, com as professoras Solange Maria Teixeira, da Universidade Federal do Piauí, e a professora Sálvia, da Universidade Federal do Pernambuco. A professora Nancy Soares é da Unesp Franca. Então a gente quer registrar já nesse início do vídeo o nosso agradecimento à professora Nancy e toda a comissão organizadora que viabilizou a vinda do professor Marcelo Braz no evento, tá? E a gente vai dar início então apresentando o professor Marcelo, né, que é graduado em serviço social, tá? Tem mestrado e doutorado também em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado em economia pela Universidade de Lisboa. O professor Marcelo Braz tem vários artigos, capítulos de livros, suas publicações tratam do serviço social, mas também do capitalismo, desse sistema de produção e reprodução, tentando explicitar, né, o capitalismo contemporâneo, o marxismo, o socialismo, partido, movimentos sociais. Então nós temos hoje uma alegria imensa em poder conversar com você, tá, Marcelo? Entre os livros do professor Marcelo Braz, nós vamos fazer um destaque aqui para a Noca, da Portela de Todos os Sambas, né? Quer comentar, professor, sobre esse livro? Não, eu faço questão de comentar porque eu venho aqui falar de crise, de economia, né? E aí o meu último trabalho, meu último livro publicado chama-se Noca da Portela de Todos os Sambas. Nem todo mundo conhece. Quem é Noca da Portela? Isso é uma biografia que eu fiz do grande compositor da conhecida escola Portela, e que é uma biografia do próprio samba, né? Porque o Noca da Portela está com 87 anos, então ele percorreu praticamente toda a história do samba. Então foi um trabalho muito exigente, muito bacana, que eu fiz, que me deu muito trabalho, muitas entrevistas, muita pesquisa. Então é só essa nota explicativa, tá, já que vamos falar aqui de crise de economia. Ela fez a biografia Noca da Portela, então este é o Noca da Portela. Eu já te parabenizo, né? Que interessante ter essa entrada na literatura, né? Na arte. Eu acho que é uma percepção, né, da realidade social com mais refinamento, né, sensibilidade. Que bom que você apareceu, porque é realmente com muito certeza. Importante. Então, esse livro saiu pela editora da UERJ e também Outras Expressões, que é da expressão popular. Outro livro que a gente quer fazer destaque é José Paulo Neto, Ensaios de um Marxista Sem Repouso. Para quem não sabe, o professor José Paulo Neto é professor da área do serviço social, com ampla publicação, né, tanto do serviço social quanto também do sistema do capital, né? Então, se quiser comentar também desse trabalho. Bom, esse trabalho foi publicado em 2017, é uma antologia que reúne a obra do Zé Paulo, ensaios muito importantes desde a sua juventude até 2017. Isso foi feito com a participação direta do professor Zé Paulo Neto na escolha dos textos, e foi feito quando o nosso querido mestre Zé Paulo Neto completou 70 anos em 2017. Então
quem está aqui nos ouvindo, quem não conhece o Zé Paulo, ou quem já conhece, quer ter uma visão de todo do conjunto da obra do Zé Paulo Neto, esse livro é uma antologia bastante completa da sua trajetória. E imagino que um belo presente, né? Essa homenagem, né? Fazer um livro, né? Uma antologia aos 70 anos. A ideia foi essa. Em vida, então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Outro livro é Cultura, Democracia e Socialismo, as ideias de Carlos Nelson Coutinho em debate, né? Eu acho que também você poderia comentar brevemente. Bom, esse trabalho foi feito junto com a minha colega, amiga, professora Mavi Rodrigues, lá da Escola de Serviço Social da UFRJ. É um livro que é uma segunda etapa de um exame, de um debate sobre a obra de Carlos Nelson Coutinho, nosso grande mestre, que foi professor da Escola de Serviço Social e que faleceu precocemente em 2012. E em 2013 eu lancei um primeiro livro que chama Carlos Nelson Coutinho, a renovação do marxismo no Brasil, e esse que a professora Edivânia comentou é um outro trabalho organizado por nós, que faz um balanço da obra do Carlos Nelson Coutinho. Tá certo, esse livro saiu pela editora Mórula, é isso? 2016, né? E entre outros livros, a gente vai destacar então para a Crítica da Crise, tá? Que é esse livro que inclusive eu trouxe aqui para também divulgar e dizer que a partir dele que a gente construiu o pequeno roteiro para a entrevista, né? Então é para a Crítica da Crise, diálogos com intelectuais e parlamentares da esquerda em Portugal. Esse livro saiu pela editora Prismas, de Curitiba, em 2016. Então o professor Marcelo tem vários outros livros, outras publicações, que depois quem se interessar a gente vai deixar na descrição aqui, tá? Mas a gente então inicia, Marcelo, agora nossas questões para essa conversa, pedindo para você falar um pouquinho desse livro, então, né? E se possível já emendar, né? Hoje nós estamos vivendo aí uma crise econômica, uma crise política, né? Ideológica. E qual a razão disso? Como que você poderia explicar para que as pessoas tivessem, né, mais elementos para entender essa realidade? Bom, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa da professora Edivânia por esses vídeos. Imagina. Porque com eles a gente faz a disputa das ideias, a batalha das ideias, né? E hoje vídeos, mensagens através das redes sociais são fundamentais para isso. Então eu queria te parabenizar por isso e agradecer pelo convite. A gente que agradece. Esse livro ele foi resultado da minha pesquisa de pós-doutorado. Eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Lisboa entre 2015 e 2016, com o financiamento da CAPES, né, o que demonstra a importância da gente ter a bolsa, o financiamento, sem o qual a gente não consegue viabilizar uma pesquisa no exterior, né, ficar 11 meses, como eu fiquei em Lisboa. E ao final do pós-doutoramento, eu reunia o material da pesquisa, as entrevistas que estão publicadas aí, são entrevistas dialogadas com intelectuais de peso da esquerda portuguesa e com parlamentares da esquerda em Portugal, parlamentares do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Então eu fiz uma análise da crise em Portugal e no sul da Europa a partir dessas entrevistas e tentando ver como a crise portuguesa aí na Europa, no sul da Europa particularmente, quais são as particularidades dessa crise no conjunto da crise capitalista. Eu se as pessoas tiverem curiosidade de saber se há aí uma análise da experiência recente da esquerda portuguesa no governo, que foi conhecida como a geringonça, né?
eu não cheguei a fazer essa análise, porque quando eu finalizei o livro era o início em 2016, era exatamente o início do governo do PS, né, do Partido Socialista, apoiado no parlamento pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda. Então eu não chego a fazer uma análise, eu faço apenas alguns apontamentos, faço uma análise muito breve das eleições que foram ali no final de 2015, quando eu estava lá, eleições que que possibilitaram a formação de um arco governativo encabeçado pelo PS, pelo Partido Socialista. Então, o livro é isto, a pesquisa basicamente trata do resultado dos anos de austeridade radical aplicada em Portugal pelo governo da direita, pelo governo do PSD, pelo governo do Pedro Passos Coelho, que entre 2011 e 2015 adotou um receituário fundamentalista, neoliberal, que atacou diretamente os direitos dos trabalhadores, que arrochou os salários dos trabalhadores, que cortou pensões, cortou aposentadorias, que ao cabo de 4 anos gerou um empobrecimento generalizado dos trabalhadores e das trabalhadoras portugueses. Então, a análise é essa, dos anos de austeridade e das consequências sociais. Então, uma análise econômica e as consequências sociais. E uma coisa que eu comento no livro, que serve para o que a gente está vivendo no Brasil hoje, porque eu acho que nos interessa ver o que o desastre do português até 2015 pode nos servir de lição, né? Que eu costumo dizer, e no livro está dito, que nós trocamos de lugar. Porque quando eu estava lá, em Portugal até então, estávamos no governo da Dilma, já no início do governo da Dilma, em 2015, foi quando eu fui para lá. Um governo que todos sabem bastante problemático, que já começa desestabilizado, que já muda a sua política, apesar de ter prometido outra coisa no processo eleitoral, né, colocando no Ministério da Fazenda um neoliberal convicto, um Chicago Boys, que é o Joaquim Levy. Mas até então nós estávamos numa era do PT, né, num ciclo de governos petistas, que com todas as suas contradições e todos os seus limites trouxeram alguns alívios aos níveis de pauperização absoluta da população brasileira, né? Aos níveis de pauperismo absoluto, né? Que fique claro isso. Então nós trocamos de lugar porque de 2015 para 2016, o tempo que eu estava fazendo a pesquisa em Portugal, os portugueses derrotaram a direita e elegeram a centro-esquerda, o PS, e formou-se o arco governativo de esquerda, e nós sofremos o golpe, apesar de todos os limites, né? Nós, o amplo espectro que compõe a esquerda, né? Com todos os limites e problemas que, a meu ver, significaram os governos do PT, nós sofremos a derrota e trocamos de lugar. Lá começa um governo de esquerda que vai atenuar as mazelas sociais do radicalismo neoliberal, e nós aqui começamos um radicalismo neoliberal. Começamos aqui um exercício já com o governo ilegítimo do golpista Michel Temer, né? Começamos aqui uma aplicação de medidas que são de corar os mais radicais neoliberais, né? Como, por exemplo, a reforma trabalhista, o Brasil se tornando um laboratório da selvageria das relações capital-trabalho, e como aquela PEC muito bem chamada pelo movimento social, a PEC do fim do mundo, porque é disso que se trata, congelar os gastos sociais por 20 anos é uma tragédia, como a gente já está vendo, a PEC dos gastos, do teto dos gastos sociais, né? Então, nós trocamos de lugar e passamos a viver o que os portugueses lá chamam de o austericídio, né? Que é um verdadeiro suicídio nacional, medidas antinacionais, antipopulares, que provocam destruição nacional, destruição de direitos, todas as mazelas que atingem, evidentemente, os trabalhadores,
sobretudo as amplas massas mais empobrecidas. Então, isto foi o trabalho do livro. Marcelo, captar o que houve, né, de fato ali na sociedade para que a classe trabalhadora, então, tivesse um redirecionamento dessa política para a esquerda, né? E aqui no Brasil a gente teve, como você já relatou, para a direita, né? E isso se acentuou depois, né? Nas eleições para o Congresso, né, de 2014, o Congresso já foi extremamente, junto com a Dilma, mas um Congresso Nacional da direita, né? E depois do golpe a gente tem essa intensificação e hoje a gente não tem um debate na sociedade sério a respeito, por exemplo, da reforma da Previdência, que vai trazer um rebaixamento da renda entre os idosos imenso, né? Aqueles que conseguirem acessar terão esse rebaixamento. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não sentiu essa organização política, né? Desse debate, de sair às ruas. Em Portugal, o que teve que moveu essa sociedade? Então, a questão que a Edivânia coloca é muito importante, porque nos permite dizer uma coisa que parece elementar, mas precisa ser dito. As conjunturas mudam, né? Ainda que a situação histórica em geral possa não se alterar, mas as conjunturas se modificam e às vezes com uma velocidade muito maior do que nós somos capazes de identificar, de analisar, de antecipar. Então a gente precisa ficar atento para o momento que nós estamos vivendo, porque ele já pode estar a germinar uma mudança de qualidade da conjuntura que nós precisamos estar atentos, preparados para não sermos pegos de surpresa pela realidade. Já que estamos falando de Portugal, né, o poeta Camões diz, né, em versos muito conhecidos, né, mudam-se os tempos e mudam-se as qualidades. Então nós precisamos saber que o tempo histórico vai alterando e trazendo novas qualidades, né, que vão trazendo dados novos para a realidade. O que de fato nós tivemos em Portugal é uma exaustão da população portuguesa, né, destroçada pelo austericídio, né, que acaba dando uma resposta nas urnas. Mas é importante lembrar que na eleição, contudo, o PSD, o partido da direita de Pedro Passos Coelho, venceu as eleições no sentido de ser o partido mais votado. Então ele foi o primeiro que tinha a oportunidade de, estamos falando de um parlamentarismo com as particularidades portuguesas, ele foi o primeiro que teve a oportunidade de formar governo, mas ele não conseguiu formar a maioria. Então o partido segundo mais votado foi o PS, passou então a ter a oportunidade de formar governo e conseguiu formar. Contudo, o partido mais votado foi o partido da direita, mas a esquerda, juntando os três partidos, conseguiu dar uma resposta significativa aos anos de destruição nacional, né, que os portugueses viveram. Eu acho que isso serve para nós como lição também, né, porque para que a gente saiba que estamos vivendo essa conjuntura trágica, né, terrível, mas a realidade muda, né? Bolsonaro não é eterno. Esse ministro que é um xiita neoliberal, Paulo Guedes, né, que aprendeu a fazer as maldades que está fazendo lá na ditadura sanguinária do Pinochet, Paulo Guedes não é eterno. Né? Ô Marcelo. Sérgio Moro também não. Então nós precisamos acordar do pesadelo, que parece que estamos ainda imersos nele desde 2016, e em 2018 aprofundamos esse pesadelo com as eleições, né, com a eleição do Bolsonaro. Nós precisamos acordar desse pesadelo. Eu tenho certeza que nós vamos acordar desse pesadelo, porque acho que o povo brasileiro é um gigante adormecido que em breve voltará às ruas, eu tenho certeza disso. Pegando um pouco do que você disse, que na sociedade portuguesa havia um cansaço generalizado, o povo estava exausto das medidas de austeridade, né? Você faz referência ao austericídio, né?
E agora, nesse momento, nós estamos assistindo, né, à distância, mas acompanhando de alguma forma, né, até pela internet e tal, o que está acontecendo, aconteceu no Equador e agora no Chile. Né? Então, eu não sei se você poderia fazer menção, né, lá que foi esse laboratório, então, do neoliberalismo, dos garotos de Chicago, né, e agora a população está realmente cobrando pela presença do Estado, pelas políticas sociais, né? Então, a gente espera que, inclusive, isso ajude a refletir, né, a nossa realidade aqui, que as pessoas possam enxergar o que nos aguarda se for mantido essas políticas, né? Então, o povo equatoriano, o povo chileno está dando provas de que não caminhará passivamente para o matadouro. Ou, como gosta de lembrar o meu amigo, nosso mestre Zé Paulo Neto, né? Ele gosta sempre de dizer isso, eu fiz só uma adaptação agora, ele diz: a humanidade não caminhará bovinamente para o matadouro, né? E os brasileiros não caminharão bovinamente para o matadouro. O povo equatoriano, o povo chileno estão dando exemplos disso ao longo da história da classe trabalhadora, para além das experiências europeias do século XIX, ao longo da história da classe trabalhadora, os trabalhadores sempre reagiram. E o que há de padrões civilizatórios mínimos alcançados na sociedade capitalista ao longo dos séculos em que vivemos sobre essa ordem social, o que há de padrões civilizatórios mínimos, eles foram arrancados pelos trabalhadores, pela luta dos trabalhadores. A luta dos trabalhadores civilizou minimamente a ordem social burguesa, que é uma ordem que teima em não ser civilizada. Essa é a sua natureza. A sua natureza é a exploração do trabalho sem limites, né? A reprodução ampliada do capital sem limites, né? Aumentar as possibilidades de aumentar as taxas de lucros sem limites. Então, essa é a sanha do capital, essa é a natureza do funcionamento do capital. Os trabalhadores é que impõem limites através das suas lutas. Então, um exemplo dos equatorianos, dos chilenos, né? Os chilenos particularmente, eles se levantam agora contra os altos custos de vida, de uma vida absolutamente mercantilizada, uma privatização quase geral dos serviços públicos, né? Com salários baixíssimos. Especificamente quando nós falamos das pensões e aposentadorias, a média das aposentadorias e pensões do povo chileno, e olha que a grande mídia, os intelectuais burgueses adoram lembrar o modelo chileno, o modelo da previdência chilena, a média das aposentadorias e das pensões pagas no Chile é de 30% a 40% do salário mínimo nacional, do salário mínimo do país. Então as pessoas... Os mais velhos e as mais velhas vivem na pobreza, vivem na miséria, né? E os mais jovens estão nas ruas pensando no seu próprio futuro, né? Um futuro que está absolutamente em aberto para eles, né? Porque já tem dificuldades de inserção na educação, uma educação privatizada, onde se pagam mensalidades muito elevadas. Então, o Brasil o Chile é o Brasil amanhã, né? Nós, para quem está nos assistindo, nós fizemos uma entrevista com o professor Rodrigo Monteiro, que é da Universidade do Chile, né? Então, vocês podem acessar posteriormente essa entrevista, mas quero fazer só um gancho que ele mostra que o custo de vida no Chile é muito alto, né? Então, além desse acesso a um valor muito rebaixado, né, das contribuições, que a gente pode fazer um paralelo com a reforma da Previdência hoje, né, que com 15 anos de contribuição e a idade de 65 para homem e 62 anos para mulher, o trabalhador vai ter acesso a 60% do que se contribuiu, né? Então, isso já ocorre no Chile. E o professor Rodrigo Monteiro fala dos números de suicídio entre os idosos, né, da miserabilidade. A maior taxa de suicídio das pessoas com mais de 80 anos da América Latina é no Chile. Exatamente. E de idosos também abaixo da linha de pobreza. Né? Então é um modelo de sociedade que infelizmente, né, não traz aí condições minimamente para a reprodução da vida. Né? E
E eu queria que você então comentasse um pouco sobre a natureza dessa crise, né? A crise do capital, que vem justificando esse modelo neoliberal, por mais que ele não esteja dando resultados qualitativos em termos das condições de vida, mas tanto governos de esquerda, né, ao longo aí da história, de 1970 para cá, quanto de direita, vem adotando a política neoliberal, com mais intensidade, outros com menos, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como que é a natureza dessa crise, a crise do capital, né? Por que leva a essa devastação dos direitos sociais? Bom, primeiro a gente tem que entender que a crise, os seus determinantes fundamentais são econômicos, né? Mas é preciso a gente separar quais são os detonadores da crise. Nem sempre o detonador da crise nos países é de natureza econômica. O detonador pode ser uma crise política, o detonador pode ser uma catástrofe ambiental, uma catástrofe humanitária. Então é preciso entender que a crise muitas vezes está ali germinando, mas falta aquele empurrãozinho, aquele detonador que faz ela explodir. E quando nós falamos que a crise está ali germinando, né, que é uma contradição do capital, do capitalismo, que em si tem uma dinâmica contraditória, quando as forças do capital estão produzindo as condições para o ápice, aí mesmo aqui elas estão produzindo as condições para o declínio e para a crise, né? Então, os mesmos determinantes que levam à expansão do capital são os mesmos determinantes que estão simultaneamente produzindo a crise, né? Então, para que as taxas de lucro cresçam, os capitalistas precisam reduzir o tempo de rotação do capital. Então, eles precisam reduzir o tempo que o capital sai de D e chega a D', né? Mais dinheiro. E de D', D2', a reprodução ampliada do capital precisa acontecer, a própria acumulação do capital precisa acontecer. Então, para que as taxas de lucro aumentem, é preciso reduzir o tempo de rotação do capital, porque assim o capital alcança mais valia mais rapidamente. Chegar de D a D' significa alcançar mais rapidamente a própria mais-valia, que o linha do D, do mais dinheiro, significa a mais-valia que está ali impregnada nas novas mercadorias que foram produzidas. Então, e a contradição está que para que o capital possa produzir mais-valia no menor tempo, reduzindo o tempo de rotação do capital, ele precisa aumentar os investimentos em capital constante, que são os meios de produção, fundamentalmente máquinas, equipamentos, tecnologias, né? E quando aumenta o volume de investimentos em capital constante, a taxa de lucro tende a cair, porque os custos de produção aumentam. A taxa de lucro ela é conhecida por uma razão entre a mais-valia e o somatório entre os gastos de capital constante e capital variável, os gastos com meios de produção e força de trabalho. Então, ser capital constante cresce exponencialmente em desproporção aos outros fatores e a taxa de lucro acaba caindo. Então, os fatores que levam o capital a aumentar a taxa de lucro, né, acabam criando as condições para uma tendência de queda da taxa de lucro. Ao mesmo tempo, os fatores que levam o capital a aumentar a massa de mercadorias produzidas, portadoras de mais-valias, mercadorias produzidas no menor tempo, para que o capital possa aumentar essa produção, ele acaba tendo que também investir mais em capital constante, mais em meios de produção, em detrimento de uma redução dos investimentos em capital variável, em detrimento de uma redução dos investimentos em força de trabalho. Então, com isso, ele está expulsando força de trabalho do processo produtivo, ele está economizando o trabalho vivo e, com isso, ele está empobrecendo os trabalhadores, está criando uma tendência de subconsumo entre os trabalhadores. Então, o capital, ao mesmo tempo que está produzindo mais mercadorias, né, ele está criando uma tendência de subconsumo entre as massas trabalhadoras que estão sendo expulsas do processo produtivo. O resultado é que, face a esse subconsumo engendrado, criado pela dinâmica do capital, esse subconsumo dos trabalhadores, em face dele nós temos uma superprodução de mercadorias, né?
Então, mais uma vez, os fatores que levam o capital a ampliar a produção são os fatores que acabam dificultando o consumo dessas mercadorias. Então, a mais-valia que foi produzida no processo produtivo, ela tem dificuldade de se realizar na circulação, né? Então, ela tem dificuldade de... a realização da mais-valia se torna problemática, né? A transformação de M' em D', propriamente dito. Marcelo, então a estabilização do regime de acumulação na atualidade ele vem se dando a partir de medidas extremamente penosas, né, regressivas em termos sociais para a classe trabalhadora, né, e inclusive nos países de capitalismo avançado, né, e no Brasil a gente tem vivenciado aí os poucos direitos que nós tínhamos garantidos, né, com a Constituição de 88, a questão da Previdência Social, acho que é um dos maiores exemplos, né? Um maior exemplo, né, na atualidade. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como que no Brasil, então, você identifica essa presença, né, da crise do capital e essa atuação do Estado devastando esses direitos? Então, toda essa discussão mais genérica, né, da crise, ela precisa ser particularizada nas realidades nacionais. E em cada realidade nacional, ela ganha suas peculiaridades, né? E acho que no Brasil ela tem as suas peculiaridades também. Mas uma coisa importante precisa ser dita, né? Acho que talvez nem todos se atentem para uma informação que é muito elementar, mas é preciso que a gente lembrar. Nós estamos, em 2019, nós estamos completando praticamente 50 anos de neoliberalismo. Né? Se nós considerarmos ali do início dos anos 70 até os nossos dias, já são 40 e muitos anos. São quase 50 anos, quase meio século de hegemonia de políticas neoliberais. Então, com momentos diferentes, governos de colorações ideológicas distintas, inclusive de esquerda, tentam suavizar aqui e ali, mas aplicam as políticas, as medidas neoliberais. Isto tem uma explicação mais geral que vem da crise que arrasta o capital desde os anos 70 e que ganhou um episódio mais dramático em 2008, né? Que mostra que a superacumulação de capital encontra dificuldades para escoar essa massa de capitais, precisam encontrar espaços de valorização, né? Capital é valor que se valoriza. Então precisa criar esse espaço de valorização, que podem ser inclusive espaços improdutivos, né? Então você tem uma expansão, né, de atividades improdutivas. E para isso é preciso criar uma ambiência institucional, né, nos países, uma ambiência institucional favorável para que se mercantilizem serviços sociais e serviços culturais, né? Então, nada melhor do que isso, do que as políticas neoliberais para criar essa ambiência institucional para mercantilizar serviços sociais, serviços culturais. Ao mesmo tempo, cria condições para avançar sobre o fundo público dos estados, né? De maneira também a valorizar o capital. Então, tudo isso é preciso encontrar governos que cumpram o dever de casa, as tarefas políticas neoliberais, que promovam contra-reformas de todos os tipos, como a da Previdência, como a trabalhista, como agora no Brasil já está se falando da administrativa, que vai mirar diretamente nos servidores públicos. Então, essa arquitetura institucional neoliberal, ela tem se mostrado praticamente intransponível, né? Em alguns casos ela é mais radical. Na Europa, com a União Europeia, os países integrados, sobretudo os países não centrais, né, os da periferia, eles têm no âmbito de um tratado orçamental, eles perdem a sua soberania de definir o seu próprio orçamento. O parlamento vota os orçamentos e eles precisam ser submetidos à Comissão Europeia. Então,
essa arquitetura institucional neoliberal, ela se solidificou, né? Então tem sido muito difícil para os governos enfrentarem. O que nos leva a uma conclusão, e aí chegamos ao que vivemos no Brasil, uma conclusão que é pactuada por analistas os mais diversos, de que as possibilidades democráticas no capitalismo, elas se estreitaram muito, né? As possibilidades de reformas, mesmo um reformismo fraco, essas possibilidades se limitaram, se estreitaram muito. E por isso a população em geral, os trabalhadores, as trabalhadoras em geral já tem dificuldade de identificar as diferenças entre os governos, né? E isso traz problemas graves, sobretudo para quem faz um trabalho ideológico de conscientização, traz um problema adicional para a esquerda, né? Porque para a população em geral, sai governo, entra governo, as suas condições de vida pouco se modificam, né? Então isso explica um pouco o estado a que nós chegamos de 2016 para cá, é apenas uma expressão da realidade atual. Tá. Marcelo, mas a população, além de conviver com o desemprego, com a precarização acentuada, né, do trabalho, com a perda de direitos, com a falta de acesso a serviços, né, de saúde, de educação, ela tem convivido, parece que de forma mais acentuada, com a violência praticada por esse mesmo Estado que vira as costas para a proteção, né, vira as costas para as necessidades básicas, mas que coloca a polícia lá presente para, inclusive, exterminar aqueles que não são bem-vindos. Com isso, eu queria até, já para a gente ir fechando, trazer um exemplo aqui. Eu acho que uma forma também da gente dizer que nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, e sempre que a gente puder fazer referência, né, temos que fazer. Mas no dia 21 agora de setembro teve o caso, né, do assassinato, vamos dizer assim, da menina Ágata Vitória Salles Feliz, né, de apenas 8 anos de idade. Né, foi no complexo da unidade lá do Alemão, né, a unidade pacificadora da polícia, né, estava lá. Parece que os indicativos que a bala que atingiu a menina era de um fuzil de polícia, né, então fiz confusão aqui. Mas ela é do complexo do Alemão, estava com a sua mãe numa Kombi, levou um tiro nas costas e morreu, né. E a par disso, nós não tivemos uma manifestação, até onde eu acompanhei, depois eu não vi, do presidente, né, da República, mas a gente tem uma política de segurança sendo noticiada, e já na Câmara de Deputados, inclusive pelo ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, que trata da exclusão do ilicitude quando o policial, né, matar, atirar em uma situação de confronto, lembrando que ele está sempre, né, numa situação de confronto. Então isso gera praticamente uma carta branca para a polícia. No Rio de Janeiro a gente já tem uma situação, né, de histórico de muita violência, não só lá, claro, mas o caso da menina Então eu queria que você comentasse, a população não percebe às vezes claramente no seu dia a dia essa política econômica, mas ela percebe essa presença ali da polícia, né, quando matam um dos seus filhos, quando não está presente nas políticas de infraestrutura básica, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso para a gente fechar. Então, primeiro é importante dizer que nós vivemos sob um aprofundamento de um Estado penal já há muito tempo, né? Seguramente do ano passado para cá, com a eleição do capitão reformado para a presidência da República e com a eleição do juiz Witzel no Rio de Janeiro, essas tendências se aprofundaram, inclusive por seus comprometimentos com a indústria bélica. Então estamos falando de acumulação de capital num setor importante, né? Então o Estado penal, com as bênçãos
de setores importantes das igrejas neopentecostais, né? Não generalizemos, não são todos, né? Não são todos os setores dos evangélicos, nem mesmo dos neopentecostais, né? Mas um número significativo tem avalizado essa política, né? Que é uma política que agora está se chamando de necropolítica. Eu pessoalmente não gosto da expressão, né? Mas ela é interessante, que é uma política de extermínio das massas trabalhadoras, especialmente e principalmente do povo negros e negras, moradores das favelas e das periferias. Bom, nós não podemos dizer que não há reação, né? Não há, porque a gente não vê na grande mídia, porque quase todas as vezes em que a polícia comete um crime, e comete muitos crimes, um assassinato, como a da menina Ágata, a população das favelas se levanta, né, sai às ruas, fecha avenidas, queima ônibus, faz barricadas. Então é um povo que está lutando em condições bastante adversas. Nós que estamos, em geral, muito distantes da luta dessa população mais empobrecida e mais massacrada, que vive o extermínio. Então nós precisamos colocar isso numa agenda de lutas, porque não é possível nós pensarmos em mudar o país sem considerar o drama dessa população que no Rio de Janeiro alcança mais ou menos 40% da população carioca, né? E evidentemente que nós temos aí no governo federal um político travestido de juiz, que é o senhor Sérgio Moro, né? Porque sempre foi um político travestido de juiz, que alcançou o Ministério da Justiça e que está tentando criar as condições legais para avançar esse Estado penal. Felizmente, ele ainda está tendo dificuldades e não está obtendo as vitórias que ele gostaria de obter. Então, precisamos ficar atentos, porque a nossa luta tem uma dimensão econômica, tem os aspectos institucionais que vão, inclusive, para a questão da justiça, né? É isso. Marcelo, para fechar, você poderia deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Bom, a mensagem que eu deixaria é o seguinte: a realidade brasileira atual é uma realidade muito ruim, né? O quadro nacional, o quadro do Rio de Janeiro, dos estados em geral, né? Então, o pessimismo, né, já está na realidade. O grande escritor José Saramago, uma vez, depois de uma palestra que ele fez, ele foi indagado por uma jovem que o acusou, né, de ser muito pessimista, e aí o José Saramago disse: olha, desculpe lá, mas péssima é a realidade, não sou eu que sou pessimista. Então nós devemos compreender a realidade péssima que nós vivemos, mas devemos encontrar os caminhos para um otimismo da mudança, um otimismo da vontade, né, como lembrando aqui o Gramsci, né? E nós precisamos saber que o povo brasileiro vai sair dessa situação, que o povo brasileiro vai encontrar os caminhos, que nós não aceitaremos passivamente uma situação de destruição absoluta dos nossos direitos, né? E que mais cedo ou mais tarde esse povo vai se levantar e nós temos que estar preparados para estar ombro a ombro com ele, né? Com as massas que sairão às ruas em luta por seus direitos. É isso, muito obrigado, gostei muito de participar da experiência. Tá certo, Marcelo, a gente que te agradece, inclusive pela sua generosidade, né? Chegou depois de um dia de trabalho, viagem, cansado, e se dispôs a participar aqui do nosso canal. Então, muito obrigada, tá? E a gente pede para você que está nos assistindo, né, que dê o seu like, compartilhe esse vídeo,
e muito obrigada, até a próxima.